Meu pai nos abandonou quando eu tinha 3 anos. Agora que eu tenho 19 anos, ele quer criar um vínculo comigo. Olá, queria me apresentar como Thomas para o meu pai. Não penso em anonimato, não por ódio. Simplesmente tanto faz para mim se alguém for subir no YouTube, agora sim com a história. Tudo começou depois do divórcio dos meus pais. Quando eu tinha 3 anos, minha mãe ficou com a guarda total, mas meu pai, Pedro, tinha autorização para me ver. Mas, ó surpresa, nunca fez isso. Passei de vê-lo com frequência para vê-lo só quando ele lembrava que eu existia. Nunca deu um centavo de pensão. Minha mãe me levava para passear, comer, mas não por causa da pensão, e sim pelo trabalho que ela tinha. Meu pai nunca deu um centavo de pensão. Na minha infância eu o vi algumas vezes, posso contar umas 2 vezes por ano, no máximo, de acordo com minhas lembranças. Quando eu estava na adolescência, ele passou a me ver só quando lembrava, mas quando minha mãe não estava bem financeiramente para pagar a matrícula do meu ensino médio, fui eu que pedi ajuda com o consentimento da minha mãe. Mas não sabia o que ia acontecer. Ele se achou no direito de me pressionar, me exigia muito. Um dia que eu faltei por causa do quão mal eu estava. Notificaram a falta e ele me ligou para perguntar o porquê. E quando eu disse que era por causa de uma forte dor de estômago, em vez de perguntar se eu estava bem, ele gritou comigo como se eu tivesse roubado um banco. Naquele dia, eu não quis mais falar com ele. Os meses se passaram e ele não falou comigo por meses. Um dia, enquanto eu costurava por hobby, a notícia chegou. Meu avô paterno, a única pessoa boa em um monte de gente tóxica e controladora, aquele que me deu conselhos que eu não soube valorizar, faleceu. No dia seguinte fizeram o funeral. Eu estava devastado. Meu pai me levou para conversar a sós. Eu pensei que ele ia me perguntar como eu estava ou se eu estava bem. Mas não, ele falou sobre a universidade, o que eu queria estudar. Eu disse para ele, mesmo fora de contexto, que eu queria comunicação. Ele me disse que não, que eu deveria ser engenheiro, algo que não me interessa, enquanto me cobrava sobre a carreira. Já que ele já tinha me dito isso semanas antes, eu só tinha uma cara neutra quando ele me sermoneava. Mas por dentro eu fervia de raiva. Queria dar um tapa na cara dele e dizer: seu pai morreu? Você acha que é um bom momento para falar sobre o meu futuro agora? Pelo amor de Deus, tenha um pouco de respeito. Mas minha madrinha e minha avó chegaram e foram me defender. Diziam que eu deveria estudar o que eu quisesse. Da minha avó, eu fiquei surpreso, porque ela era tão controladora quanto ele. Minha madrinha sempre esteve do meu lado quando se tratava do quanto eles eram controladores. Um ano depois do funeral, ele não tinha falado comigo. Quando eu tinha 17 anos, me levaram a um psicólogo porque o Pedro queria formar lacos comigo. Pedro queria formar laços comigo. Eu só pensava, vamos acabar com isso. Pois para o Pedro já era tarde. Falei com a psicóloga e disse em poucas palavras que eu não tinha interesse em formar laços com ele, que para mim ele era um desconhecido. Falei de como ele queria controlar minha vida e qual carreira ele queria que eu estudasse. No final eu decidi estudar design gráfico, de como ele nunca me viu na minha vida, como eu me sentia com ele. A psicóloga ficou de boca fechada. Quando a psicóloga falou a sós com ele, descobriu-se que ele é que devia ir para a terapia. Não soube mais dele. Um mês depois, conheci Artemisa, uma garota linda com quem comecei a sair meses depois. Ela é uma garota maravilhosa. Os meses se passaram até que eu completei 18 anos. Curiosamente, Artemisa foi a primeira a me parabenizar em uma ligação. Mas Pedro, um simples, feliz aniversário. E pronto. Um ano depois, quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava para comprar uma casa para Artemisa. E para mim, um dia Pedro veio e me perguntou se podíamos conversar. Disse que ele ainda queria tentar formar um vínculo comigo. Eu só fui seco, neutro. Só disse que não tinha interesse. Ele entendeu e foi embora. Essa foi a última vez que eu o vi. E espero que seja a última. Atualmente estou seguindo com minha vida na universidade, estudando design gráfico. Meu relacionamento com Artemisa e minha família atualizarei caso algo aconteça.